Olá, como conversamos na aula anterior, o Luciano disse que um aluno poderá se inscrever, se matricular em uma turma somente uma vez. Contudo, essa restrição no momento não está presente. Vamos elucidar isso acessando aqui no shell, rodando o pipenv shell e depois rodando o comando mng shell plus. Então, eu vou pegar aqui um usuário, então user.objects.first, para pegar apenas o primeiro usuário, e farei algo parecido para a turma. Então, também vou pegar a primeira turma cadastrada em nosso banco de dados. Então, vamos mudar aqui turma igual a turma.objects.first. Temos aqui, então, a nossa primeira turma. Feito isso, nós vamos, então, criar efetivamente uma matrícula conectando o usuário dessa matrícula, então, usuário igual a user, e conectando também a turma. Feito isso, nós vamos, então, salvar esta matrícula no banco de dados. Voltando aqui, então, à tabela no banco de dados, eu vou executar um refresh e veja que justamente ele fez a conexão da turma com o ID do usuário e colocou a data em que esse registro foi salvo. Voltando aqui no Shell Plus e executando o comando novamente, veja que nenhum erro aconteceu. Quando eu atualizo aqui a tabela, veja que eu pude, então, matricular o usuário na mesma turma duas vezes. Eu vou, então, aqui apagar essas duas linhas e vou efetuar essas mudanças aqui no banco de dados. Pronto, apaguei as duas linhas. Então, para resolver este problema, nós vamos utilizar aqui o chamado Model Meta, que nada mais é que uma forma de configurar várias opções e restrições dentro dos nossos modelos. Eu vou colocar o link dessa documentação aqui no post dessa aula. Compensa dar uma olhada em todos eles, mas em particular, o que nós estamos procurando é o chamado Unique Underline Together, que é justamente para nós definirmos os campos de um modelo que devem ser únicos no banco de dados quando utilizados em conjunto. Então eu vou até copiar aqui, vamos voltar ao nosso modelo e procurar aqui pelo modelo de matrícula. Aqui dentro eu defino então um class meta. Veja que, no caso, essa classe ela fica dentro do modelo, está no contexto do modelo. E ela nada mais é que um marcador destas opções, em que o Django escolheu criar uma classe para poder diferenciar os campos de configuração do meu modelo. Então, veja aqui justamente a opção Unique Together, entre outras. Então, eu vou utilizar aqui esta restrição, colocando o usuário e também a turma. Eu posso ainda escolher algumas outras opções, como, por exemplo, eu posso pedir para que uma matrícula seja ordenada por padrão de uma determinada maneira, de acordo com campos existentes aqui dentro. Por exemplo, eu vou ordenar primeiramente de acordo com a turma e as matrículas que estiverem na mesma turma, eu vou ordenar pela respectiva data da matrícula. Feito isso, nós vamos rodar o comando manage make migrations, onde nós vamos nomear esta mudança restrição de matrícula única. E vamos rodar esta migração. Vamos verificar aqui o arquivo que foi criado na minha pasta de migração, onde ele cria, então, os meus campos respectivos à minha ordenação e também o campo de unicidade. Feito isso, vamos aplicar essa restrição porque o próprio banco de dados aplica essas restrições para a gente. Então, eu vou rodar o comando manage migrate e agora a restrição foi aplicada no meu banco. Agora, vamos voltar lá no nosso console e vamos tentar fazer as operações de matricular um usuário em uma turma. Vamos salvar o primeiro, veja que funcionou sem dar um erro nenhum. Vamos atualizar a tabela, veja que está aqui, a matrícula feita. E vamos tentar rodar de novo. Veja que justamente aconteceu um erro em que ele fala, olha, houve uma violação da restrição turma matrícula usuário ID.
Então, desta forma, eu evito que um usuário possa se matricular em uma turma diversas vezes. Vamos rodar aqui o nosso servidor e acessar aqui no navegador. Vamos acessar o /admin, vamos acessar aqui então o endereço de admin, colocar a senha e acessar aqui as nossas turmas. Acessando então aqui a turma Alex Martelli, perceba que, diferente de quando nós criamos a conexão de muitos para muitos, agora não aparece uma interface para nós fazermos a conexão entre o usuário e a turma. E isso é um problema que a gente vai resolver na próxima aula. O importante desta aula foi você conhecer o Class Meta para que você possa analisar quais são as opções de configuração dos nossos modelos.